por essa igreja, por cada irmão aqui. E quando é pregada palavras assim, irmãos, apesar que Deus levanta assim pessoas que nem o Rodrigo, né? Que tem um amor para pregar. Ele prega com amor. Não é? Isso daí é Espírito Santo, irmãos. Isso daí é Espírito Santo de Deus. E aí, o segredo, irmãos, quando fala, aí você já não faz. Entendeu? Mas você já não faz. Aí não, né? Aí já está espancando, né? Entende? Então, não minta. É uma coisa que eu aplico na minha vida, sabe? Então, se você fez alguma coisa que não agradou, que talvez vai dar problema, você conta a verdade. Irmãos, aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Desculpa, pastor, de usar o exemplo, não sei se podia. No nosso churrasco lá, na terça-feira, aconteceu alguma coisa que talvez todo mundo não saiba, porque foi bem no finalzinho. Bem no finalzinho lá, chegou a polícia lá, no parque lá. Só que foi bem no finalzinho mesmo, né? E aí o policial chegou no pastor e perguntou o que estava acontecendo lá. E o pastor falou a verdade. Não, tá certo, tem que falar a verdade. Só que qual é o problema? É que parece que tem um lugar lá que dava pra gente fazer churrasco, e no lugar onde a gente fez no final não podia, né? Lá no parque, né? Só que já tinha acabado tudo, a gente já tinha arrumado, o guarda nem viu. Mas o pastor falou a verdade. Ele não mentiu, ele não omitiu. Ele falou, nós fizemos o barbecue aqui, teve um dia de recreação com o povo da igreja, foi uma benção, acabou, já estamos indo embora, né? E o pastor não mentiu. Vocês entendem? Poderia dar, eu não sei nem se, eu espero que não, né, pastor? Vamos orar, né? Não, ele só pediu alguém responsável. Aí, graças a Deus. Já pensou se ele liga depois de volta, quer dar uma multa, alguma coisa? O pastor assumiu a bronca lá e ele falou a verdade, independente se fosse acontecer alguma coisa de ruim com o pastor. Então, isso é uma atitude de um verdadeiro filho de Deus. E isso acontece, vai, irmãos. Às vezes a gente sabe que pode dar coisa errada e a gente faz, não faz? Acontece. Às vezes passou um sinal vermelho ali, né? Acontece, tem alguma coisa. Então, não adianta a gente fazer isso e depois querer mentir para justificar. Se fez, tem que assumir essa responsabilidade. Isso daí é assumir as consequências dos nossos atos, tanto se for bom como for ruim. Mas a gente não pode mentir, tá? Então, nós vimos aqui, e aqui na palavra de Deus fala principalmente com o seu irmão. Nós temos que dosar a palavra, tem que ser com a pitadinha de amor, mas a gente não pode ficar mentindo, né? Se você tem algum problema com o irmão, resolve logo, irmão. Sem briga, vai lá, conversa, fala, não gostei disso, né? Para que não haja raiz de amargura, sabe? Uma coisa assim que eu não sei, que espero que não aconteça na nossa igreja, mas que a gente fica preocupado, é às vezes por causa de diferenças dentro da igreja, entre os irmãos, às vezes algo que foi falado aqui no púlpito, algum irmão não gosta e ele para de vir na igreja. Mas não pode ser isso motivo de não estar aqui, não é verdade? Nós estamos aqui, nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui para escutar a palavra de Deus. Aqui é um lugar que a gente apanha bastante, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Né? E os filhos de Deus têm que aprender assim, dessa forma mesmo, entende? Então, principalmente se for alguma diferença com algum irmão, com muita sabedoria, com muita cautela, já resolve logo, irmão. Né? Vamos lá, toma uma atitude. Tem uns irmãos que me falaram um testemunho de que ele foi e pediu perdão, e aí quando ele foi e pediu perdão, aí se quebrantou, né, o irmão Juninho, com o parente com o irmão dele. Entende, irmãos? Então, às vezes, nós os cristãos tomamos a primeira atitude em relação a isso. Mas não minta, não fale mentiras com o seu irmão, tá? Irmãos, verso 26. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Vou usar aqui os
os exemplos lá do nosso barbecue, tá bom, pastor? Vou usar aqui, aproveitar, já tá fresquinho, pra gente aprender, é mais fácil de entender. E até vou pedir desculpa que talvez a missionária vai assistir, a missionária não tá aqui, tá lá em cima. Aí nós fomos jogar queimada. Aí a regra era, não pode acertar no rosto, não pode acertar. Aonde que acertar na missionária? Nem na cabeça. Ficou um pouquinho brava, Mas com razão, mas então, irai-vos e não pequeis. Ela só repetiu, não pode. Aí depois passou. Era uma brincadeira aí, né? Entendeu? Já pensou, se fosse no mundo, era não pode cheio de palavra feia ali. Meu Deus do céu, até briga talvez. Né? Mas não, filho de Deus, servo de Deus, é revestido da nova identidade, da nova criatura de Cristo, tendo domínio próprio, mesmo nesses momentos. E isso daí, irmãos, acontece em outras situações, no trânsito, jogando bola, eu que gosto. Meu Deus do céu, pra gente, se não vigiar, fazer o que é errado, né, pecar no momento de ira, no casamento. Minha esposa não está aí hoje. Espero que ela não veja. Te amo. Só vai quebrar o gelo, irmão. Então, não dando lugar ao diabo, tá, gente? Então, quando a gente faz isso, se a gente não vigia, a gente dá lugar ao diabo e o diabo acaba, então, tomando parte da nossa mente, do nosso raciocínio naqueles momentos de ira, e a gente acaba fazendo o que é errado, tá? E acho que todos vocês já sabem, todo mundo fala, só para a gente reforçar, quando você estiver nervoso, respira, para, depois conversa, né? Porque esse é um momento que é muito fácil, a gente não pensa direito, soltar palavras vãs, inúteis. Depois nós vamos estar falando um pouquinho a respeito disso e dando aí então lugar ao diabo nas nossas vidas, fazendo um estrago grande. E a palavra que vai não volta mais, você já sabe, né, irmãos? Aí foi... Aí você vai ter que fazer outra coisa para remediar isso. Mas aí essa palavra que foi já magoou, já feriu, já fez o estrago que era para fazer, que não poderia ter feito. Então tome muito cuidado com isso, tá, irmãos? Então, irai-vos e não pequem, tá? Verso 28. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Espero que aqui ninguém roube, né? E se aconteceu porventura na infância de fazer alguma coisa disso, ninguém mais aqui hoje vive nessa vida, né, do roubo, tá? Mas pega a parte B desse versículo aqui. Pelo contrário, trabalhe com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Para que tenha que repartir com o necessitado. Irmãos, vamos ter essa característica também, né? De ser ajudadores, de ser abençoadores. Você não precisa dar tudo que você tem na sua casa, mas trabalhe, não só para o seu próprio benefício, mas também para repartir com o necessitado, né? Graças a Deus aqui na igreja, pelo menos eu não fiquei sabendo de ninguém que passou em extrema necessidade, ou os que passaram se ajudaram. Se ajudaram ali, ninguém tinha, mas se ajudaram, né? Então, se você também, né, tiver um pouco mais de condições, ajude o próximo. Se você encontrar alguém que precisa. A irmã Midori abençoou a irmã lá com o carro. Ah lá, ó, ela deu testemunho aqui, ó, que ela ganhou lá o carro e deu pra irmã lá, né? Não sei se é a irmã ainda, mas se não for, vai ser no nome de Jesus. Entendeu? Olha o coração, né? Disposto. Ganhou o Lex, né? Ah, né? Deve testemunhar depois, irmão. Né? Das bênçãos aí, né? Entendeu? Então é isso, né? Trabalhar para quê? Para a gente repartir também com o necessitado. Isso é muito importante. Graças a Deus ninguém rouba aqui. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Irmãos, verso 29 diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Aqui na minha versão está suja. Mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Essa daqui, irmãos, é um pouco difícil. A palavra torpe é aquela palavra que não vai edificar nada.
sabe? Ela, pelo contrário, pode até desviar o irmão, escandalizar o irmão. Tem que tomar um pouco de cuidado. Mas a gente não pode deixar de ser nós mesmos. Nós temos que ser verdadeiros, né? Mas tomar um pouco de cuidado, que às vezes, como eu disse, uma palavra dita numa hora errada, de uma forma errada, pode magoar, pode ofender, pode escandalizar. E aí pode ser motivo para a pessoa não querer mais seguir a Jesus, não vir para a igreja, não ser mais seu amigo. Então tem que tomar cuidado. Agora, pelo contrário, irmãos, em vez de falar uma palavra torpe, suja, uma palavra ruim, fale palavras que for boa para edificação. Aleluia. Então, na boca do cristão, no verdadeiro filho de Deus, tem que ter sempre uma palavra de ânimo, de consolo, de força, né? Uma palavra que vai incentivar as pessoas a quererem estar nos caminhos de Deus, tá? Então, que eu e você nós possamos aprender e falar palavras de incentivo, não palavras torpes, sujas, tá? Que podem causar danos, ok? Irmãos, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, talvez vocês já saibam. O Espírito Santo de Deus, ele é o selo da nossa salvação. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se Jesus tivesse subido ao céu e não tivesse mandado o Espírito Santo de Deus, a gente talvez não iria para o céu. Porque ele falou que ele iria e ele ia mandar o Espírito Santo, o Consolador, para ser o selo da nossa salvação. Então todos que têm o Espírito Santo de Deus dentro do coração, eles são selados. Tá? E se eles perseverarem até o fim, eles vão herdar a coroa da vida. Então essa é uma das características dos filhos de Deus, o que nós falamos lá no início. Se a pessoa provavelmente vive pecando, vive falando besteira, não se arrepende, não está nem aí para os caminhos de Deus, pelo contrário, abriu as portas para pecar, para fazer o que é errado, ele não tem Espírito Santo de Deus. Porque vocês já passaram por isso, quando vocês fizeram alguma coisa errada, assim como eu? Veio, o Espírito Santo não falou? Não era para fazer. Mas você já não faz. Aí, você teve esse sinal de Jesus Cristo, aí você não faz. A palavra fala que é fugir da aparência do mal. O pastor prega muito isso daqui. Então, você acha que vai dar problema, é melhor não fazer. Deixa, né? A gente evita muitos problemas se a gente agir dessa forma. Porque, irmãos, uma coisa é você ser tentado e não pecar. Outra coisa é você pecar, cair e ter que ser restaurado pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, dentro do ministério isso é muito sério. Nossa, a gente conhece histórias de pessoas que caíram e para levantar foi muito difícil. Tem algumas que não conseguem. Aleluia. Eu não sei como é que é aqui na igreja, mas existem igrejas que aquele, né, que cai, ele tem que vir na frente da congregação e confessar. Ele fica um tempo ali, né, no banco. E querendo ou não, é uma vergonha. E nem todo mundo aguenta esse tipo de repreensão. Então, isso falando dentro do ministério, mas dentro da casa, da família, né, entre marido e mulher, se acontece algo ruim, né? O perdão, a restauração é algo difícil, demorado. Né? Entre amizades também. Eu falo que quando a gente é criança, a gente briga, né, e logo tá amigo. Agora quando é adulto, não sei o que acontece, que é briga e vira as costas. É pior que criança. É pior que criança quando briga. Mas entendeu? Aí pra reatar a amizade, a confiança, é muito mais complicado. Então é melhor não pecar. Entendeu? Por isso que a gente sim tem o perdão de Deus, mas é melhor não pecar. Entendeu? Então, que a gente tem esse selo do Espírito Santo, ouça a voz do Espírito Santo para a gente não fazer o que é errado. Tá? Para que a gente possa permanecer firmes. Irmãos, verso 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade.
temos que tomar cuidado, tá, irmãos? Que no meio da igreja não haja isso, como eu disse para vocês. Se tiver alguma diferença, vamos tentar resolver. Vamos buscar o mais rápido possível apaziguar e fazer as amizades de novo. Dentro da igreja, espero que não tenha, mas se tiver, às vezes a gente nem fica sabendo. Isso daqui acontece muito no nosso dia a dia, às vezes com os mais próximos, nossos familiares, ou numa fábrica onde você está todo dia trabalhando com a pessoa, que tem umas pessoas que é difícil, japonês é difícil, duro, ou palavrinha, né? Tem que aprender na marra, regra, né? E nós que somos brasileiros tem dificuldade com isso, não é verdade? Atrasou 1 minuto, perdeu 15, meu Deus do céu. Mas que não haja isso no nosso meio, né? Amargura, indignação, ira, gritaria, misericórdia, crente, né? Armando barraco, pelo amor de Deus, no nome de Jesus, não tenha isso, né? Blasfêmia, ficar falando palavrão, né? Insultando o outro. E vocês sabem que para o cristão isso é pior, né? A gente já ouvimos bem antes. O crente fazer isso, meu Deus do céu, olha lá o crente lá, olha lá. Aí pronto, é notícia no jornal, né? Lá no mundo, para eles isso daqui é normal. Agora o crente fazer isso, só Jesus na causa, né? Então que a gente não venha fazer essas coisas, tá, irmãos? Mas, irmãos, vamos ler então também mais uma atitude que os verdadeiros filhos de Deus têm. Vamos ler o Salmo 1, versos de 1 a 3. Talvez os irmãos saibam de cor. Mas vamos ler aqui, só para a gente dar uma pincelada. Salmo 1, verso de 1 a 3. Podia ler tudo, mas vamos ler só de 1 a 3, tá? O irmão pode ler para a gente, por favor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizerdes prosperará. Amém. Aleluia, Jesus. Então, os verdadeiros filhos de Deus, eles aplicam os ensinamentos de Deus em sua vida. Aplique isso daqui, não seja como os escarnecedores, mas seja como um verdadeiro filho de Deus. Aleluia. E olha também, Lucas 11, 28, irmãos, vamos ler aqui. Algum irmão pode ler pra gente, por favor? 11, 28, de Lucas. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Amém? Então, nós aplicando, guardando, obedecendo a palavra de Deus, nós vamos ser bem-aventurados, muito felizes, né? Nós vamos ser ali, como diz ali no Salmo 1, nós vamos, tudo que nós pormos a mão, nós vamos prosperar ali, porque nós obedecemos a palavra de Deus. Irmãos, para concluir essa mensagem, então, volte comigo em Efésios capítulo 4, verso 32. E a gente conclui essa mensagem aqui, tá? Efésios 4, verso 32, nos diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, toda essa palavra, ela se resume então aqui, que nós possamos ser verdadeiros filhos de Deus, que nós sejamos bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, perdoando-nos, né, uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. Essas são as atitudes que os verdadeiros filhos de Deus têm. Primeiro, ele não vive pecando. Segundo, ele se reveste da nova natureza de Deus. E terceiro, ele aplica os ensinamentos de Deus em sua vida. Amém? Fica de pé, vamos fazer uma oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória.
papai amado, papai querido, eu quero te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, por essa semana, esse feriado abençoado que o Senhor nos deu também, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa nessa noite, ó Pai, porque não há lugar melhor, ó Deus, do que estar aqui em tua presença, sentindo a tua unção, com os nossos irmãos reunidos em comunhão, ó Pai, principalmente, ó Pai, para louvar, exaltar, glorificar ao Senhor e agora também estudando a tua palavra. Que essa palavra possa fazer morada no nosso coração, possa dar bons frutos e que nós possamos aplicá-la em nossa vida e ajudar aqueles que estão necessitados. Edifica toda a sua igreja, fortalece toda a sua igreja, abençoa os nossos irmãos também que não puderam vir nessa noite, e que toda essa igreja possa permanecer firmes nos teus caminhos, ó Pai, cumprindo o teu chamado e o teu querer. Esse é o nosso desejo, a nossa oração em gratidão ao Senhor. No nome de Jesus nós te agradecemos, papai. Amém. Amém. Aleluia, né? Que palavra maravilhosa, né, irmãos? E é isso aí, irmãos. Nós temos que ser filhos de Deus. Porque às vezes nós declaramos, eu sou filho de Deus, né? Mas nós temos agido como filho de Deus. O filho ele tem que imitar o pai, irmãos. Ele tem que realmente seguir os passos do pai. E não podemos dizer que somos filhos de Deus e não imitarmos ele, não termos os frutos, né? Essas coisas como ele falou aqui, né? As pessoas mentem, palavrões, palavras, né, que não edificam. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Às vezes uma palavra você pode... É por isso que a palavra de Deus fala assim que a língua ela tem o poder da vida e da morte. E Provérbios fala sobre isso. Então assim, irmãos, nós temos que ter cuidado com o que nós vamos falar para pessoas, né? Às vezes para nós é uma brincadeira, mas para as outras podem ser palavras que venham a magoar. Cuidado, irmãos, cuidado com o que você fala para um, cuidado com a forma com que você trata seu irmão. Em nome de Jesus, vamos ter palavras para edificação da igreja. Se você não tem palavras para edificar, é melhor ficar calado. Amém? Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Mas que palavra abençoada é essa, irmãos? E olha, os filhos de Deus é isso aí mesmo, irmãos, sabe? Temos que ter o amor, temos que ter frutos. Tudo isso que foi pregado aqui. É isso aí. Essa é a nossa meta, irmãos. Nós temos que ter isso como meta, sabe? Todos nós queremos as bênçãos de Deus. Todo mundo quer a bênção de Deus. Mas, sabe, irmãos, eu tenho aprendido isso, botando isso em prática mesmo na minha vida, que as bênçãos de Deus a gente não alcança, não que não possa alcançar, não é isso, mas é muito mais rápido, é como se fosse um atalho você alcançar as bênçãos de Deus quando você começa a agradar a Deus, gerando isso, esses frutos. Você está entendendo? Muitas vezes a gente, meu Deus, eu quero resolver meu casamento, eu quero resolver minhas finanças, e a gente fica orando ali e tal. Eu vou te dar um atalho, irmãos, que eu tenho aprendido isso na prática. Comece a orar e clamar a Deus, jejuar e buscar a Deus para você produzir isso, esses frutos que foi pregado aqui. O amor, sabe? Ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa com domínio próprio, sabe? Uma pessoa que às vezes até mesmo se ira, porque a ira faz parte da natureza humana. Eu tenho ensinado isso aqui há muitos anos. Aqueles que estão, a Josi que está há anos comigo, faz muitos anos que eu ensino isso, né, Josi? Porque às vezes a gente fala assim mesmo, mas tem pessoas que confundem, falam assim, mas eu não posso me irar. Não, a Bíblia não fala que você não pode se irar. A Bíblia ela dá irai-vos, mas não pequeis. Porque a ira faz parte da natureza humana. Mesmo que, você pode perceber que até o próprio Jesus se irou. Né? Ele se irou ali, ele se irritou. Só que o que você vai fazer depois que você está irado, aí assim a consequência. Nós temos que ter o domínio próprio. Mesmo depois que vem uma pessoa que te dá uma bolada na cara. Mas você consegue se controlar e não pecar. Quando tem uma pessoa que te dá uma rasteira, você jogando bola, você não pega. E são coisas que nos irritam, sabe? Às vezes uma pessoa solta uma palavra que machuca, mas você consegue se controlar e não pecar. A ira, ela faz parte. O irmão falou aqui do trânsito. O trânsito é um lugar onde os homens... É o trânsito de futebol, né? Ali
É o momento que você analisa se o homem é crente ou não. Quer ver se o homem é crente ou não? Vai para um futebol, principalmente quando é assim, um torneio, um campeonato, que o pessoal está jogando mais sério, que aí tem chute na canela, tem tudo. Aí a gente vai ver, né, se o homem é crente ou não. Ali o domínio próprio vai vir ali. E no trânsito, quando a gente vê alguém... Pega o velhinho na frente. Sabe, irmãos, mas nós temos que ter o domínio próprio. Nós temos que aprender mesmo, sabe? Até brincar, às vezes, eu louvo a Deus por essa igreja. Nesses feriados a gente brincou, teve rasteira, teve tudo isso, teve chute na canela, teve empurrão. E a gente brincava com isso, os homens brincavam, a gente brincava assim mesmo. Levanta, isso é simulação, eu dava cartão amarelo. A gente brincando com os homens, sabe assim? E foi bem divertido mesmo, foi um feriado abençoado mesmo. Eu louvo a Deus por essa igreja, por cada irmão aqui. E quando é pregada palavras assim, irmãos, apesar que Deus levanta assim pessoas que nem o Rodrigo, né? Que tem um amor para pregar. Ele prega com amor, mas você não se engane, a palavra é dura e vai batendo. Só que a gente apanha achando graça. Porque ele prega com amor, mas isso é palavras duras, né? Mas são bênçãos, palavras assim que vêm, né, a gente rindo, mas vamos sendo moldados. E é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos a ser moldados, transformados. Irmãos, a partir do momento que você começa a melhorar como um ser humano, caráter mesmo, né? Procurar não mentir, procurar falar a verdade, procurar não se irar. Essas coisas vão trazendo as bênçãos de Deus. Aí você não precisa buscar, irmãos. Eu tenho vivido isso. As bênçãos